O Cruzeiro enfrenta o Palmeiras, primeiro São Paulo, depois Buenos Aires, com a Libertadores da América. O Rubens Júnior na capital paulista, conexão BH São Paulo, para falar do Cruzeiro hoje. Vai poupar, é time misto, como vai o Cruzeiro pro jogão desta noite? Um abraço, chega mais Rubens Júnior. Hoje faz aquele trabalho no hotel apenas, para dar aquela soltada, o alongamento e o jogo em que o Cruzeiro tem total cuidado, Thiago, principalmente pensando na sequência pesada que tem pela frente, já na próxima terça-feira o duelo pela Copa Libertadores. Se a gente pega o retrospecto do Cruzeiro jogando o Campeonato Brasileiro sob o comando do técnico Arthur Jorge, são 7 jogos com 5 vitórias e 2 empates, 2 derrotas na verdade. O Cruzeiro não teve empate com o técnico no comando. O Cruzeiro vem para esse desafio depois da retomada com a boa vitória para cima do Bahia, a possibilidade, Thiago, acima de tudo, de força máxima. Ele nas 2 últimas partidas contra o Bahia até deu aquela poupada, por força também de suspensão. Teve o Arroio que não foi para o jogo, também o Kaique voltam hoje, já haviam retornado também no duelo do meio de semana pela Copa do Brasil contra o Goiás. O Cruzeiro que teve contra o próprio Bahia, Sinesterra aparecendo no meio de tudo isso, enchendo o tanque com o carro andando, isso porque o Cruzeiro tem mais um mês muito pesado. E pelas atividades, Thiago, a reavaliação física foi feita e aparentemente o único atleta que estava praticamente ali, nessa sequência pesada, inclusive ele ao lado do Matheus Pereira tem o número de jogos, com 28 partidas disputadas na temporada, que foi o Christian. O Christian foi poupado, no jogo passado contra o Bahia, também contra o Goiás, e pode voltar na partida de hoje. Nas demais posições, tem toda a estrutura à sua disposição para colocar força máxima. E é claro, o Thiago sabe da responsabilidade que tem na próxima terça-feira pela Copa Libertadores. A gente perguntou isso para Arthur Jorge depois do duelo contra o Bahia, se ele nesse momento, que estão as Copas, iria priorizar a Copa do Brasil e também a Copa Libertadores. Segundo o técnico, vai com força máxima em todas as competições. O Cruzeiro vem respirando e tendo essa boa retomada no Campeonato Brasileiro, já começa a olhar para o pelotão da frente, então tem todo mundo à disposição, a não ser que tenha ali, nesse processo, algo que possa preocupar o técnico do Cruzeiro, já que tem na terça-feira o Boca, mas Thiago Reis é um Cruzeiro forte contra o Palmeiras, que ainda não perdeu em casa. As palavras do Rubinho, um abraço para ele, de que ele pode escalar a força máxima para esse jogo contra o Palmeiras. O Boca Júnior agradece. O Boca Júnior vai ficar muito feliz com essa notícia e assim, para quem tem algumas dúvidas, assim, não, mas deve escalar, não deve escalar, eu vou trazer aqui alguns dados, se você assim me permite, A diferença hoje de Palmeiras e Cruzeiro na pontuação são de 15 pontos. Então, não sei se é uma novidade, é uma notícia dura para o torcedor cruzeirense. O Cruzeiro não vai ser campeão brasileiro, Se você pegar os últimos 10 encontros entre Palmeiras e Cruzeiro, e aí por todas as competições, você vai encontrar só uma vitória do Cruzeiro. Se você pegar o Palmeiras como mandante no Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro, são 8 jogos que o Cruzeiro não consegue vencer. A última vitória do Cruzeiro como visitante no Brasileiro já tem aí mais de 10 anos, foi em 2014. E uma situação que aconteceu recente, e que eu acho que é muito pertinente, é o seguinte: o Cruzeiro não jogou bem contra o Atlético. Aliás, se você pegar ali todas as competições, só essa derrota contra o Atlético nas últimas 8 partidas do Cruzeiro, E o Cruzeiro não teve força, não teve energia para disputar um clássico dessa importância contra o seu maior rival. Por quê, Thiago? Porque naquela semana, no meio da semana, ele jogou uma decisão contra o Boca. Só que como mandante no Mineirão, lotado inclusive, e jogou bem, E aí, na sequência, encontrou o Atlético e não conseguiu jogar. Porque você não consegue disputar com a mesma intensidade, com a mesma força, 2 jogos de um nível muito forte, Então acho, o Boca é bom a gente lembrar, Tá 10 dias se preparando. Aliás, a imprensa lá tá fazendo uma fumaça danada. Eles estão entendendo como uma guerra mesmo. Acho que a Conmebol, não que o Cruzeiro fique fora, mas gostaria que o Boca conseguisse continuar na competição.
Acho que a única esperança da Conmebol de você não ter mais um campeão representante do Brasil na Libertadores é o Boca Juniors. Então, realmente vai ser muito complicado. Muito complicado. E para isso, para você conseguir disputar essa final, o jogo mais importante do ano para o Cruzeiro até agora, você tem que estar muito saudável. Muito saudável. Então, tem várias coisas que envolvem um jogo como o de terça-feira. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Sexta-feira, né, ontem, para quem não vai jogar contra o Palmeiras, para quem está se preparando para o jogo de terça, você pode treinar muito mais forte. Hoje, o dia do jogo contra o Palmeiras, para quem não vai ser relacionado, você pode treinar forte. E amanhã também, né? Se você vai jogar contra o Palmeiras, os principais jogadores aí do Cruzeiro, o treino de ontem já não foi forte, hoje você já não treina, amanhã é recuperação, né? E o jogo já está aí na terça-feira. Além do desgaste físico, evidentemente que você corre o risco de lesionar alguns jogadores que você não tem substituto. Você não tem substituto para o Gerson, você não tem substituto para o Kaique, você não tem substituto para o Matheus Pereira, né? Então você não tem para o Caio Jorge, você não tem substituto para o Fabrício Bruno, você não tem substituto para esses caras. Então, se o Cruzeiro, mesmo com todos esses argumentos, entender que deve correr o risco de botar o time titular, dando 15 pontos atrás do Palmeiras, eu acho que o Boca Juniors vai ficar muito feliz, viu? Eu realmente não pouparia o time todo. Eu não gosto dessa estratégia. Eu acho que você descaracteriza demais e eu acho que aceitando e concordando com tudo que o Alê falou, da preocupação com lesão, do treino, da importância do jogo na terça-feira, do desgaste físico que pode afetar diretamente o desempenho do Cruzeiro lá na Argentina, mas pontuando isso, eu ainda acho que se você poupa o time inteiro hoje e vai muito mal contra o Palmeiras, sofre uma goleada, o Palmeiras não é muito de golear, né? O Palmeiras é um time de resultados e de placares mais apertadinhos, mas se o Cruzeiro vai muito mal hoje, sofre uma derrota mais sentida, eu acho que isso pode prejudicar demais a equipe na terça-feira. Eu acho que o Cruzeiro hoje tem que jogar com o Palmeiras para tentar competir, para fazer um jogo mais justo possível, sabe? E por isso eu não pouparia o time inteiro. Eu acho que as situações elas têm que ser avaliadas individualmente. Por exemplo, o caso do Caio Jorge. Não é só uma questão de controle de carga ou de desgaste ou de cansaço. É uma preocupação com uma lesão, né? Que pode o prejudicar na terça-feira, que pode o tirar de terça-feira. Então é um jogador que eu não usaria. O próprio Matheus Pereira, né? É um cara muito importante, é o maestro do Cruzeiro, é o cara que encontra os espaços, acha as jogadas, é um cara que tem que jogar em alto nível na terça-feira para ajudar o Cruzeiro. Então talvez você segurar hoje um pouco o Matheus Pereira, adianta que seja um pouco mais o Gerson, que é um cara que vem crescendo de produção dia após dia, jogo após jogo, e eu acho que uma sequência, no caso do Gerson, é mais positivo do que negativo. Você avalia ali a questão das laterais, na lateral direita ele já vem, né, revezando Cauã e Fagner, então quem ele achar melhor estrategicamente pro jogo da terça-feira, ele segura hoje, né, na lateral esquerda, o Kaique jogou no meio de semana a Copa do Brasil, mas já não havia jogado no final de semana Brasileirão, então automaticamente com um desgaste menor. É o mesmo caso do Arroio. E você pode entrar talvez com um time um pouco mais encorpado, não 100% titular, mas um pouco mais encorpado no primeiro tempo, ver o que acontece, quem sabe acha um gol, coloca uma vantagem e vai administrando no decorrer da partida. Então, eu acho que são situações, eu acho que o Brasileirão é um campeonato que em rodada nenhuma, seja contra o último colocado ou seja contra o líder, você pode abrir mão totalmente. Se o Cruzeiro traz um ponto de São Paulo contra o Palmeiras, é maravilhoso. Pensando, inclusive, outros confrontos que vão acontecer e que podem afetar o Cruzeiro e que podem fazer com que o Cruzeiro entre na Libertadores na terça-feira mais pressionado pelo próprio Brasileirão, proximidade com zona de rebaixamento e tudo mais. Eu acho que no futebol um jogo inevitavelmente impacta muito no próximo. Então, por isso que eu pouparia, analisaria caso a caso, não entraria com o time 100% titular hoje, mas também não entraria com todo mundo que os bons, realmente todo mundo no banco, não. Eu faria aí uma mescla. E não é porque o Cruzeiro tem que achar que tem que ir lá e tem que competir com o Palmeiras, pensando em tirar pontos do Palmeiras, que é o líder, e o Cruzeiro ainda sonha com o título. Não é essa a realidade do Cruzeiro. Pro jogo de hoje, Thiago, o Bruno Rodrigues, por força de contrato, não fica à disposição, está com a delegação, já que trabalha amanhã aqui em São Paulo, no CT do Corinthians, antes da viagem para a Argentina. O Cruzeiro também segue sem o Matheus Henrique com
uma contusão pulmonar e vai seguindo a sua vida ainda. Não tem o William, né, que vem cuidando com muito carinho do seu filho, e toda a torcida do Cruzeiro mandando energia positiva. Eu falava sobre a estatística do Cruzeiro como visitante no Allianz Parque também, e aí que os números são ruins. Por isso que eu pergunto, será que mudar aí para a Arena Barueri pode ser algo positivo? Porque olha aí, nos últimos 11 jogos, foram os 11 jogos até então após a reinauguração do Allianz Parque. 5 vitórias do Palmeiras, 5 empates e apenas uma vitória do Cruzeiro. A vitória, você lembra? 1-0, gol do Barcos. Ele ali de comemorando na Copa do Brasil, semifinal, e o Barcos marcando Cruzeiro Legend, jogo. Tá? Não, e ele faz o gol, ele faz 1-0 lá e faz o gol aqui no Mineirão. Sim, também, cara. Driblando o Everton. Ele foi o cara dessa eliminatória. Eu acho que o Barcos deve ter uns 3 gols no Cruzeiro, só que 2, um valia a paz mundial, o outro valia o fim da fome no mundo. Não dá pra contar a história dessa Copa do Brasil sem falar dele. Então, pra mim, Cruzeiro Legend. Sim, total. E esta vitória importante lá em 2018. E agora no Allianz Parque, é engraçado que são muitos empates também. Sim. Né? Então, assim, é óbvio que a gente prefere vencer e tal, e precisa melhorar aí para a história do Cruzeiro, melhorar essa vitória nesse estádio. Mas o Cruzeiro fez muitos jogos equilibrados com o Palmeiras no ano passado mesmo. Sim. Que o Cruzeiro não perdeu. Em outros momentos também em que o Palmeiras poderia ser favorito pelo time. E o Cruzeiro no Allianz Parque conseguiu fazer um bom jogo, né? Apesar da vitória não ter aparecido. Tem aquele jogo que todo mundo lembra do gol que é anulado por uma suposta falta do Lucas Silva. 2024. E assim, pra mim, não consigo enxergar aquela falta de forma alguma na origem da jogada. Então, ainda tem esse tempero, mas eu acho que esses números dizem muito sobre o que foi o Palmeiras no recorte e o que foi o Cruzeiro no recorte, né? Nós passamos por um momento muito difícil, paralelo alguns dos melhores anos do Palmeiras, assim, claro que tem a era Parmalat, tem a era lá atrás, mas na história recente, o Palmeiras está vivendo alguns dos seus melhores anos. Nós tivemos um período muito difícil, não é que você sobe e a coisa acontece assim, né, você vai fortalecendo o seu elenco aos poucos. O Cruzeiro teve muitos percalços com treinadores também, isso dificulta o nosso trabalho enquanto o Abel está aí há bastante tempo no Palmeiras. Então, obviamente, é a força do Palmeiras na sua casa, é um grande time, briga por título em todos os anos, já aí há quase 10 anos, né? E por outro lado, o Cruzeiro buscando, depois de alguns dos anos mais difíceis da sua história, né? Se reconectar com aquilo que sempre foi a sua grandeza dentro de campo. Então, acho que é muito mais sobre isso e chama muita atenção, mesmo nesses contextos bem diferentes, muitos empates. Claro que muitas vitórias do Palmeiras também, mas alguém desavisado poderia achar que seriam muito mais derrotas, né, do que empates, e acho que isso é um indicativo de que o jogo é jogado, né? É preciso ser competente, e por isso que eu não tô rifando nada amanhã, sei que vai ser difícil, respeito muito o adversário, mas eu respeito muito o Cruzeiro também. E eu acho que a gente tem plenas condições de fazer um grande jogo e sair de lá com pontos. O jogo do ano passado mesmo, o Cruzeiro teve talvez a principal chance da partida, né? Foi. Que é aquele lance com o Caio Jorge já na reta final, o Cruzeiro inclusive com um jogador a menos, porque o Fabrício Bruno é expulso de uma maneira incorreta, né? Num lance que o Alan acaba fazendo a falta no Fabrício, e o Fabrício é expulso pelo segundo cartão amarelo. Tem toda a polêmica envolvendo aquela entrada criminosa do Gustavo Gomes no Wanderson, né? O Arroio também cobra uma baita falta, o Carlos Miguel faz uma defesaça. Então foi um Cruzeiro que conseguiu competir muito com o time do Palmeiras, em alguns momentos até ser um pouco melhor do que o Palmeiras dentro da partida, ficando mais próximo do que os mandantes da vitória. É fato, a Rafa tocou num ponto muito importante. Isso dá também um demonstrativo do que foram os últimos momentos do Cruzeiro e o que foram os últimos momentos do Palmeiras. Esse jogo de 2024 também, que tem o gol mal anulado do Lucas Silva, é um jogo bom do Cruzeiro. Um jogo bom do Cruzeiro. Se eu não me engano, o segundo gol do Palmeiras, ele vem numa falha do Robert. O Robert tenta cortar uma bola, não corta bem, e ela sobra para o Palmeiras. Esse jogo é incrível porque teve a polêmica de arbitragem e o Abel ainda conseguiu ir para a coletiva e trazer e reclamar da arbitragem. Reclamar da arbitragem. Pediu um pênalti no Flávio Lopes, que não foi absolutamente nada, mas ele conseguiu... Ele é mestre. Puxar essa narrativa para trazer o Palmeiras como a vítima, sabe?
Zé Rafael, inclusive, que esteve envolvido também naquele gol muito mal anulado do Cruzeiro contra o Santos aqui no Mineirão, né? No ano passado. É uma prática do Zé Rafael. Dobrar o joelho. Dobrar o joelho, se jogar. E me assusta muito, assim. Esse é um ponto, e a gente já falou, e eu não tenho... Pode falar que a gente é chorão, não sei, eu vou continuar falando. Jogar com o Palmeiras lá no Allianz hoje desperta o mesmo medo do que jogar contra o Boca Juniors na Bombonera no que diz respeito à arbitragem. Porque é uma arbitragem que, na maioria das vezes, ela é caseira. Sim, para falar o mínimo, o que a gente pode falar, né? É uma arbitragem muito caseira, muito influenciada. Não vai ser no Allianz, mas vai ser sob mando do Palmeiras. Então, assim, muda a casa, mas talvez... E é uma segunda casa do Palmeiras, sim, né? Mas administrada talvez pelo Palmeiras. Muda a casa, mas o critério da arbitragem, eu tenho a sensação de que vai ser o mesmo. Tomara que não, tomara que o Cruzeiro consiga aí um bom resultado. Fala pessoal, finalizando mais um vídeo antes da grande partida contra o Palmeiras, é isso aí na casa deles. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, se você curtiu, peço aí o like de vocês antes de sair do vídeo, tá, para dar aquela força pro canal. E quero também estar deixando um convite aqui para quem está chegando agora, não conhece o canal e não se inscreveu. Para quem se inscreveu já seja bem-vindo, tá, fique à vontade. E para quem não se inscreveu, deixe o meu convite, tá, se inscreva aí no canal. Ativa o sininho de notificação para tu não perder nada. E já pega o embalo da galera aí, deixando o like antes de sair do vídeo, que assim você ajuda demais o canal a continuar crescendo, tá bom? Eu quero que vocês fiquem aí à vontade para estar deixando a opinião de vocês em relação a tudo que foi falado aqui no vídeo, mas também o que vocês acham, né? Uma opinião pessoal de vocês, o que vocês acham dessa partida contra o Palmeiras em casa? Porque teve uma repercussão aí no Samuca TV que o Cruzeiro só ganhou uma vez na casa do Palmeiras e perdeu 11. Então o que vocês acham? Dá para quebrar essa história aí? Dá para, né, quebrar esse jejum? O que vocês acham? E você acha que poupar jogadores para pegar o Boca aí na Argentina é uma boa estratégia de estar poupando jogadores, enfrentando o Palmeiras na casa deles, um jogo que já vai ser difícil e não é qualquer, né, time, é o Palmeiras, o líder do Brasileirão. Então, além de ser líder do Brasileirão, que está mostrando que já está melhores que os outros times, ainda está em casa. Então, eles estão na vantagem 2 vezes. Então, além de estar na vantagem, o Cruzeiro vai poupar jogadores. Então, é uma boa estratégia? Fica a minha pergunta. É uma boa estratégia? O que vocês acham? Deixa a opinião de vocês aí, quero saber, tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui, de olho nas notícias. Eu quero deixar um placar aqui. Eu vou apostar aqui, cara, ou 0x0 ou 1x1, apoiando o Cruzeiro, 0x0 ou 1x1. Mas tem que ser empate, porque vitória dentro é difícil, mas vamos lá. Jogo é jogo, né, cara? Jogo é jogo. O que faz o jogo ser mágico é isso, que não tem favorito. Pode dar zebra. Mas enfim, deixa a opinião de vocês aí, tá? Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos, para quem vai ficar. Dá uma passada aí nos vídeos anteriores, que talvez vocês vão ver notícia que talvez vocês não tenham visto ainda em nenhum canal, tá? E aqui tem notícia que talvez vocês vão estar vendo pela primeira vez. Então fique à vontade para estar olhando os vídeos do canal, tá? Fique muito bem à vontade, esse canal foi feito para atender vocês, tá? E quem puder também compartilhar o vídeo com os amigos aí que curte também o Cruzeiro, vai ser de grande ajuda aí pra gente estar aumentando aqui os inscritos do canal, tá bom? Então, muito obrigado a todos pela preferência de vocês estarem aqui. Espero que vocês permaneçam aqui com a gente, tá? No canal, se inscrevendo. Tamo junto, um forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!